Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida e na obra de uma das figuras mais marcantes da literatura. Uma mulher que até hoje continua a nos fascinar, Virginia Woolf. Eu sou a Bella e vou guiar essa nossa exploração. E aqui é o meu espaço, sabe? Um lugar onde eu divido as histórias e ideias que me marcaram, sempre na esperança de que elas também ressoem de alguma forma por aí. Vamos lá, então. Para começar, vamos voltar para o início de tudo, para entender uma vida que foi, desde o primeiro momento, moldada pelas palavras. A Virginia nasceu em Londres, numa família super intelectual, bem vibrante. Mas o ponto-chave aqui, o que realmente faz a diferença, é a educação dela. Ao invés da escola formal, ela foi ensinada em casa com um detalhe: acesso total à biblioteca gigantesca do pai. Imaginem só, foi ali, no meio de tantos clássicos e ideias novas, que o universo literário dela começou a tomar forma, sabe? Bem longe das amarras da educação tradicional daquela época. Só que essa formação intelectual incrível foi atravessada por uma série de tragédias. Aos 13 anos, ela perdeu a mãe. Pouco tempo depois, a meia-irmã, e em 1904 veio a morte do pai. Essas perdas, uma atrás da outra, deixaram marcas muito profundas na vida dela. E é fundamental a gente entender que essas experiências não foram só momentos de tristeza, não. Elas acabaram se tornando a base para os episódios de depressão e de instabilidade mental que acompanharam a Virginia pelo resto da sua jornada. Agora, vamos avançar um pouquinho no tempo para ver como as relações pessoais e profissionais dela se conectaram de um jeito único e super produtivo. Em 1912, ela se casou com Leonard Woolf, e a dinâmica dessa parceria, olha, é fascinante. Ela era a força criativa, sabe, a mente genial e inovadora. Ele, por outro lado, era a âncora, o suporte administrativo e, o que é mais importante, o apoio emocional que ajudou ela a navegar pelos momentos mais difíceis. E essa parceria deu muito certo no lado profissional também. Juntos, eles fundaram a Hogarth Press, lá em 1917. O que começou como uma editora pequenininha, de garagem, se tornou uma força imensa, influente pra caramba, sendo a porta de entrada para nomes como T.S. Eliot, as primeiras traduções de Freud para o inglês e, claro, as próprias obras-primas da Virginia. Bom, agora a gente chega no coração do legado dela, a sua voz literária. É aqui que ela realmente quebrou todas as barreiras e mudou o jeito como a gente entende a ficção. A grande ferramenta de inovação dela foi a técnica do fluxo de consciência. Mas o que é isso na prática? Pensa assim, é um tipo de escrita que não está muito preocupada com a trama externa, com o que está acontecendo fora. Ela mergulha de cabeça direto na mente do personagem. É como acompanhar os pensamentos, as memórias, as sensações em tempo real. Tudo meio fragmentado, super íntimo, quase como se a gente estivesse vivendo dentro da cabeça da pessoa. E essa técnica simplesmente brilha nos trabalhos mais conhecidos dela. Em Mrs. Dalloway, a gente vive um único dia pela mente da Clarissa Dalloway. Em Rumo ao Farol, a gente reflete sobre o tempo passando, sobre as dinâmicas da família. Orlando é uma viagem fantástica, super à frente do seu tempo, sobre gênero e identidade. E As Ondas é talvez a obra mais radical dela, a mais experimental e poética. Mas além de ser uma romancista revolucionária, a Virginia era também uma ensaísta visionária. Essa frase aí, do famoso ensaio Um Teto Todo Seu, resume um dos argumentos feministas mais poderosos dela. A ideia de que a criatividade da mulher precisa de condições materiais para poder existir, precisa de independência financeira e de um espaço físico próprio. E isso nos leva à parte final da nossa jornada, ao fim da vida dela e ao impacto gigantesco e duradouro que ela deixou no mundo. E o fim de sua jornada aqui na Terra é marcado por uma data. E também por um lugar, o rio Ouse. Com o mundo afundado na Segunda Guerra Mundial e com o medo de uma nova crise de saúde mental da qual ela talvez não se recuperasse, Virginia tomou a decisão trágica de encerrar a própria vida. Mas a história dela, claro, não terminou ali. O legado que ela deixou é imenso. Ela é um símbolo do modernismo, um ícone feminista e uma pioneira que abriu caminhos para que outras narrativas pudessem existir. Ela inspirou gerações e mais gerações de escritores a olharem para dentro. Então, fica a reflexão, né? O trabalho da Virginia Woolf abriu portas. Quantas das vozes femininas que a gente admira tanto hoje talvez não tivessem encontrado seu espaço se a voz dela não tivesse vindo primeiro, quebrando aquele silêncio todo? Até a próxima newsletter.